Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula de língua portuguesa. Nesta aula, trataremos sobre aspectos das orações subordinadas adjetivas e também sobre dois gêneros jornalísticos, a reportagem e a notícia. Bom, eu espero que vocês acompanhem, façam as respectivas anotações e prestem bastante atenção ao conteúdo. Se possível, assistam ao vídeo 1, 2, 3 vezes, né, para que vocês possam estar atentos e não perderem nada do que for passado hoje. Aula destinada aos alunos do ensino fundamental, nono ano. Trataremos dos temas orações subordinadas adjetivas, reportagens e notícias. Vamos lá, galera? Vem comigo. Bom, primeiro tópico a tratarmos será orações subordinadas adjetivas. Bom, as orações subordinadas adjetivas são aquelas que têm o valor de um adjetivo, né? Tá muito claro isso, pois o nome já traz isso. Elas cumprem, né, o papel de caracterizar um substantivo, um nome ou um pronome, né, antecedente. Bom, vamos ver alguns aspectos a mais das orações subordinadas adjetivas. Uma oração subordinada adjetiva, galera, é aquela que possui valor e função de adjetivo, como eu mesmo já disse, ou seja, que a ele se equivale. É como se eu, no lugar de um adjetivo, eu colocasse uma oração subordinada. Para ser uma oração, como vocês mesmos já sabem, é preciso ter verbo e mais do que isso. Toda oração subordinada adjetiva, ela vem iniciada, introduzida por um pronome relativo. Vamos lembrar o que são pronomes relativos, galerinha? Talvez vocês não se lembrem, mas os pronomes relativos são o que, onde, o qual, né? Aí, a qual são as variações dos quais, as quais, cujo, cuja, né? Então, depois vocês deem até uma pesquisada sobre pronomes relativos. As orações subordinadas adjetivas sempre virão introduzidas por um pronome relativo. Tá? Isso aí é regra. É importante também ficarmos atentos aos tipos de orações subordinadas adjetivas. Elas são bem simples. Ao contrário das orações subordinadas substantivas, as adjetivas, elas só se classificam de duas formas. Ou elas são restritivas, ou elas são explicativas. Aí nós temos alguns exemplos de orações restritivas. A escola em que Lucas estuda está fechada. A escola na qual Lucas estuda está fechada. A escola onde Lucas estuda está fechada. Vejam que não houve quase mudança, apenas do pronome relativo. Aqui você tem o que, aqui você tem o qual e aqui você tem o onde. Ah, professora, mas aqui tem o em. Sim, o em é preposição, tá? Mas o pronome relativo é o que, qual e onde. E aqui do outro lado, explicativas. Carla, que é uma ótima aluna, passou de ano direto. Carla, a qual é uma ótima aluna, passou de ano direto. Aqui é a mesmíssima coisa. Pronome relativo que, pronome relativo qual. Tá? Sempre a oração subordinada adjetiva vai ser introduzida por um pronome relativo. Aí a gente tem aqui exemplos. Olha essa oração. Ele implantou o sistema que nós desenvolvemos. Está em negrito, ó, está destacado esta oração aqui, que nós desenvolvemos. Por quê? Porque é ela que está sendo introduzida pelo pronome relativo. Então, quando você for identificar uma oração adjetiva,
Primeira coisa, você tem que saber que a adjetiva é aquela que vem introduzida pelo pronome relativo. Não poderia jamais ser essa daqui. Ele implantou o sistema, porque aqui não tem pronome relativo, só nessa daqui. Então, a oração principal é esta aqui. Ele implantou o sistema, oração principal. A oração subordinada é a que traz o pronome relativo, que nós desenvolvemos. Ela é restritiva. Por que ela é restringe? Porque foram qualquer pessoas, né? Ele não implantou um sistema qualquer, e sim um sistema específico. Ele implantou o sistema, ou seja, aquele sistema que foi desenvolvido por nós. Então, foi qualquer sistema? Não. O sistema desenvolvido por nós. Eu poderia ter implantado o sistema desenvolvido pelos japoneses? Não. Mas ele implantou o sistema desenvolvido por nós. Então, esta oração que nós desenvolvemos, ela restringe a informação de quem plantou. Eu não abro o leque de quem plantou, eu restrinjo, tá? Por isso que ela é chamada de oração subordinada adjetiva restritiva. Olha só, prestem atenção, fique ligado. Orações subordinadas adjetivas são aquelas que têm o valor e a função de um adjetivo. Isso é fato, você já sabe. São iniciadas por pronomes relativos. Também já falei aqui. Que, quem, qual, né, cujo, onde. Dicas. Pronome relativo. Para a gente saber se o que poderia ser também, tá, uma conjunção integrante, para você saber se aquela expressão, aquela palavrinha é ou não um pronome relativo, basta a gente tentar substituir o pronome por o, a ou qual. Se der certo, se não alterar o sentido, é pronome relativo sim. Então, aqui eu tenho. O dia em que tivermos políticos íntegros, seremos um país próspero. Se eu substituir esse que por qual, eu vou ter o dia no qual, né, fazendo a devida adaptação da preposição, em mais o, no. Então, o dia no qual tivermos, então, certinho esse que é pronome relativo. Essa é a turma da qual empenho aos estudos é sempre elogiável. Também o cujo é um pronome relativo. Isso aqui é para a gente poder fixar e saber a diferença que muita gente confunde, e é fácil ser confundido mesmo, porque, né, a gente vai precisar de muita prática para não confundir. Isso é normal. Então, nós temos orações subordinadas adjetivas, né? Nós empregamos as subordinadas adjetivas quando falamos ou escrevemos, e nem sempre a gente percebe, porque a gente vai usando no dia a dia e a gente acaba não percebendo, mas é importante que vocês saibam que os conteúdos que nós aprendemos aqui, eles estão ali inseridos na nossa fala, na nossa escrita, e devem estar, porque eles até nos ajudam a escrever melhor, né, pessoal? É importante você ter conhecimento gramatical também. Olhem só esse trecho no escrito da obra Ana Terra. O pai enterrara todo o dinheiro que havia em casa. Observe que a expressão destacada, que havia em casa, ela está servindo para delimitar o sentido do termo que antecede. Ou seja, o dinheiro estava no banco? Não. O dinheiro estava no bolso? Não. O dinheiro estava num cofre? Não. O dinheiro estava em casa. Então, em casa, que havia em casa, está restringindo a palavra dinheiro. Então, se eu for classificar essa oração, eu vou dizer que ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva, que ela está restringindo. Mas, Sara, por que ela não seria explicativa? Bom, tem uma dica, né, que eu deixei por último, para a gente falar que as orações adjetivas explicativas, gente,
Olha isso aqui, ó. Guardem esse esquema mental aí, ó. Separam-se da oração principal por pontuação, geralmente vírgulas. Então, gente, as orações adjetivas sempre vão ser separadas por vírgula ou travessão, mas elas vão estar destacadas. Olha o exemplo aqui, ó. Estudantes que se dedicam alcançam seus objetivos. Estudantes, vírgula, que se dedicam, vírgula, alcançam seus objetivos. Ou seja, dedicar-se aos estudos é característica própria dos estudantes. Todos fazem isso e por isso alcançam seus objetivos. Ou seja, os estudantes que estudam, né, conseguem buscar seus objetivos. Então, as explicativas, elas indicam uma característica que já é própria do ser, ou que generaliza, ou seja, estudantes que se dedicam. Estudantes, aqueles que se dedicam. Então, está explicando. Já a restritiva, não, ela restringe o sentido, tá? É muito importante a gente observar isso. As restritivas indicam uma característica que se refere apenas a um determinado ser, ao antecedente, diferenciando dos demais. Já a explicativa, não. A explicativa indica uma característica que já é própria do ser, ou mesmo que generaliza, tá? O termo antecedente. Então, é importante a gente guardar isso. Vou só repetir. A oração adjetiva explicativa, gente, ela generaliza, ela universaliza o sentido da palavra. Tá? A restritiva, não. A restritiva, o próprio nome já diz. Ela restringe. O que é restringir? É particularizar o sentido da palavra. Tá? Então, quando particulariza, é restritiva. Quando generaliza, é explicativa. Tudo bem? Bom, acho que a gente já pode concluir a questão das orações subordinadas adjetivas e caminharmos para o nosso segundo assunto da videoaula de hoje, que são esses dois gêneros jornalísticos aí, a notícia e a reportagem. Bom, como vocês sabem, a narrativa jornalística, ela caracteriza-se como uma narrativa técnica, não literária, tá? Então, é importante sabermos que a notícia é uma narrativa imparcial, né, que visa relatar fatos de interesse do público, e para isso deve sim ter uma linguagem clara e concisa. Vou falar um pouquinho da notícia, tá? E também da reportagem. A notícia e a reportagem, gente, elas são publicadas em jornais, revistas, sites, né? Ou mesmo apresentada em programas de rádio, que também falam da diversas notícias, televisão, né? Então, é importante que tanto uma quanto a outra os fatos devem ser apresentados de forma imparcial, tá? De modo que é sempre bom lembrar que o texto, apesar de expressar uma opinião, ele tem que tentar ser o mais objetivo possível, tá? Estou falando aqui no caso da notícia, porque a notícia, o objetivo da notícia é o quê? O que você pretende? A principal arma da notícia é a informação, né? A informação de fatos atuais, passar isso com simplicidade para o leitor, né? Ou para o telespectador, com concisão, né? Com bastante precisão. Então, tudo isso é importante sabermos da notícia. Aí eu coloquei um quadro que é para nós ficarmos atentos, né? Vocês ficarem atentos às diferenças entre a notícia e a reportagem. A notícia, gente, informa fatos de maneira mais objetiva, aponta as razões e efeitos. Já a reportagem vai mais a fundo um pouquinho, faz uma investigação, busca
um dado, né, um gráfico, algo que comprove os argumentos, levanta até umas questões e faz uma discussão, argumenta, vai tecendo comentários. A gente diz que a reportagem é um pouco mais completa que a notícia. Não menos importante a notícia, não, tá? A notícia é um fato considerado por um determinado grupo de pessoas relevante para o conhecimento geral da sociedade. Por isso, merecem publicação. Como todo material informativo, né, a notícia merece apuração jornalística, fornecendo sempre a verdade da maneira mais imparcial possível. Por que é importante buscarmos apurar a veracidade dos fatos? Porque a gente não pode correr o risco de sairmos propagando, né, uma notícia falsa, as chamadas fake news. Né? Ninguém quer ser propagador de invenções, de mentiras. Então, quando se tiver acesso a uma notícia, né, nós leitores, até para nós leitores, mesmo que você às vezes acredite no que você está lendo, é importante também duvidar. Duvidar da onde aquela notícia saiu, por que foi dada daquela maneira, buscar a fonte, né, sempre buscando fonte para saber realmente se é real, se não é, se o site, ou se o jornal, ou se a revista são fontes confiáveis, tudo isso, tá? Aí eu tenho um exemplo de uma notícia, aqui embaixo, tá vendo? Tem a fonte de onde essa notícia foi retirada, tá? Agência Brasil. Então, tudo isso. A fonte, gente, ela é imprescindível para a confiança do leitor. Então, se você busca um site que sempre que é comum incorrer em erros que eu digo, não estou falando de erros gramaticais, não, tá? Estou falando erros mesmo propositais, erros de informação, porque às vezes a informação é dada de maneira a transmitir uma inverdade. Então, se você tem um site como esse, você não pode confiar. Se você não pode confiar, você não pode espalhar, né? Espalhar em verdade. Bom, eu tenho aqui características da reportagem. A reportagem é um fato, um assunto desenvolvido de forma mais aprofundada, né? Ela conta com diversos elementos para oferecer ao leitor várias versões do mesmo tema e interpretações dos dados e acontecimentos. Por isso que é muito comum a reportagem ela ser maior, né? A notícia pode ser curta, bem breve, já a reportagem não. A reportagem ela precisa ser mais incrementada, ela precisa trazer mais detalhes daquele assunto. Então, ela vai em busca de dados, ela vai em busca de exemplos, ela vai em busca de próprias... de comprovar aquilo dali com os participantes daquele fato, né? Então, ela oferece uma gama de informações. Aí eu tenho um exemplo de uma reportagem, tá? A reportagem se chama A Visão Social do Preso, tá? Então, a gente vai falar do sistema carcerário, né, brasileiro, através do preso. Então, um aspecto da reportagem é o quê, gente? A reportagem, ela traz imagens, tá? A reportagem, ela tanto pode ser expositiva ou interpretativa. Então, não necessariamente o autor da reportagem, o jornal, ela precisa só passar o simples fato, né, de maneira objetiva. Você pode também perceber que algumas reportagens, elas estabelecem conexões com os acontecimentos, tá? E os fatos relacionados. E a gente tem até, às vezes, reportagens opinativas, que são aquelas que tentam convencer o leitor de uma opinião. São raras, mas existem. Aí, até o final da leitura dessa reportagem, eu quero que vocês pensem se essa reportagem é uma reportagem de cunho mais expositiva, se é uma reportagem de cunho mais interpretativa, ou
mais opinativa. De que aspecto vocês acham que predomina essa reportagem que nós vamos ler? Vamos lá, é pequena, eu vou ler rápido, ao final pensem sobre que vertente vocês acham que essa reportagem se enquadra mais. A privação de liberdade tem como objetivo permitir que o indivíduo que ofendeu a ordem pública possa refletir e ponderar sobre o erro e receber do Estado orientações que possibilitem o seu retorno à sociedade. O conceito é recordado pelo coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Lanfred, para explicar que a Lei de Execução Penal assegura aos detentos todos os direitos não atingidos pela prisão. Fora do papel, a realidade é outra. Os presos terminam por viver em celas superlotadas, sujeitos a péssimas condições de higiene, a torturas e outras violações, o que coopera para frequentes rebeliões. A situação é de total abandono, assinala Lanfred. Para a autora do livro Privatização do Sistema Prisional Brasileiro, Greciane Carvalho Cordeiro, o quadro é resultado de uma soma de fatores. Além da falta de recursos financeiros para investir no sistema penitenciário, qualquer ideia no sentido de melhorar a situação do recluso é vista como antipatia por parte da sociedade. Some-se a isso ainda a má vontade política e a influência da mídia, analisa Greciane. De fato, conforme uma pesquisa publicada em 2015 pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 50% dos brasileiros concordam com a frase: bandido bom é bandido morto. Revista Veja, né? Foi do site aí retirado da revista Veja. Observaram? É uma reportagem, tá? É um texto como a notícia, né, que pode ser escrito no jornal, nesse caso aí foi na revista Veja, o site da Veja, e como você viu, esse tipo de texto, ele trata um assunto, né, de um assunto bem atual, bem abrangente, e apresenta mais detalhes que a notícia. Geralmente é um texto mais longo. Esse, no caso, a imagem também faz parte da reportagem. Então, um recurso muito utilizado também pela reportagem é o uso da imagem. E aí, sobre isso também é importante falarmos. Depois que eu li o texto para vocês, a reportagem, vocês acham que essa reportagem ela é mais interpretativa, mais expositiva ou mais opinativa? O que vocês acham? Hein? Pensem direitinho, tá? Eu penso, né, que vocês, sabendo que é um texto de opinião, né, já vão logo de cara detectar que é uma reportagem opinativa, né, gente? Então, é uma reportagem que não está só apresentando os fatos, né? Então, ela tenta, de certa forma, convencer, né, criar aí um caminho de leitura para quem tiver contato, para o leitor, né? Ela vai buscando aí, tentando meio que influenciar o leitor. Mas é importante, pessoal, que a gente fique bem atento a estas diferenças entre a notícia e a reportagem, porque são dois gêneros textuais jornalísticos, mas que apresentam as suas distinções. Galerinha, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham acompanhado a aula com bastante atenção. Nos veremos na próxima semana com outras videoaulas e estou, assim, muito orgulhosa de vocês, porque vocês têm acompanhado, porque vocês têm participado, e não desistam de estudar, porque este é o caminho. Um abraço, fiquem bem
se cuidem, usem máscaras e lavem as mãos. Um abraço. Tchau, tchau.